porque algumas plantas queimam as pontas das folhas, enrolam algumas folhas e são bem difíceis de manter com um vegetal bonito e saudável. Essa é uma pergunta bem frequente aqui no canal e eu quero responder ela no vídeo de hoje. E eu separei aqui essas plantas que têm essa característica de queimar as pontas das folhas e também de enrolar as folhas. Geralmente elas são bem difíceis de manter bonita. Muita gente fala que a palmeira rafis, por exemplo, é de fácil cultivo. Eu não acho. A amaranta tricolor, eu recebo bastante reclamação a respeito do cultivo dela aqui no canal. E tem também a dracena, que é outra planta bem polêmica. Muita gente fala que ela é de sol, mas se você coloca no sol, ela queima. E eu quero começar explicando por que isso acontece com essas plantas. Elas têm em comum o fato de terem as folhas bem finas, e isso faz com que elas queimem com mais facilidade. A palmeira rafis, por exemplo, tem essa folha fina e geralmente quando a gente cultiva ela em um ambiente muito seco, ela queima as pontas das folhas. Ela é considerada aí uma planta de fácil cultivo, mas é bem difícil manter uma palmeira rafis bonita e saudável. Já tem um tempinho que eu achei essa palmeira rafis jogada na rua, eu peguei ela, trouxe ela para casa e plantei aqui nesse vaso. Ela não cresceu muito e eu tenho bastante dificuldade de manter ela assim com as folhas verdinhas, sem nenhuma pontinha queimada. Antes eu cultivava ela na minha varanda, um ambiente muito seco. E olha o que acontecia com as folhas, queimavam todas as pontas. Uma outra planta que tem essa característica de queimar as pontas das folhas e também de enrolar as folhas quando está sendo cultivada em um ambiente muito seco é a amaranta tricolor. Muita gente reclama aqui nos vídeos do canal que essa é uma planta muito difícil de cuidar, que não tem sorte com ela e que não consegue fazer com que ela fique bonita. Esse meu vaso aqui tá até bem bonito, bem cheio, mas essa minha planta também não está livre aí de queimar as pontinhas das folhas. Tem bastante folhas aqui com a pontinha queimada. E o principal motivo dela queimar as pontas das folhas é a falta de umidade ambiente. Essa também ficava na minha varanda e eu trouxe ela aqui para o quintal. Depois que eu estou cultivando ela no quintal, onde tem várias plantas perto dela, ela tá ficando mais bonita e tá queimando menos as pontas das folhas. A amaranta tricolor é uma planta muito bonita. Eu considero essa uma das plantas mais bonitas que eu tenho por aqui. Ela tem o verso da folha nessa tonalidade avermelhada, totalmente diferente da frente da folha, que é toda colorida. E uma outra característica interessante dessa planta é que as folhas são todas diferentes uma da outra. Você pode reparar, nenhuma folha é igual à outra. Mas para ter um vaso assim bem cheio de amaranta tricolor, você vai precisar ter paciência e muito cuidado com essa planta. Nem sempre ela vai estar bonita, às vezes vai ter pontinhas das folhas queimadas. Uma outra que também costuma queimar com muita facilidade é a dracena, ou cordyline, que é o seu nome científico. Essa é uma planta que também tem as folhas bem fininhas e sensíveis, e apesar de muitas pessoas falarem que ela é uma planta de sol, ela não tolera sol muito forte nas folhas e acaba queimando as pontas das folhas. Eu cultivo essas minhas na meia sombra, pegando só aquele solzinho da manhã e mesmo assim algumas folhas acabam queimando. Então é uma plantinha aí que a gente também precisa ter bastante cuidado com ela para ter aquele vaso bem bonito. Então o primeiro fator que vai fazer com que essas plantas queimem as pontas das folhas é a falta de umidade ambiente, é cultivar elas em um local muito seco. A amaranta tricolor e a palmeira rafis geralmente são cultivadas dentro de casa, e a nossa casa, na maioria das vezes, não tem umidade suficiente para essas plantas. E é por isso que muitas vezes elas acabam sentindo e apresentando essas queimaduras nas folhas.
Já as dracenas são plantas cultivadas no jardim e geralmente no jardim pega sol. Aí o sol acaba queimando as folhas delas. Mas elas são plantas resistentes, elas não morrem por causa disso. Um outro fator que também prejudica muito essas plantas é o erro de rega. Elas são plantas que não toleram principalmente a falta da rega. Se você esquecer de regar uma dessas plantas, provavelmente você vai ver que ela vai sentir e ela vai mostrar isso na folhagem. A amaranta tricolor, por exemplo, quando o substrato dela está muito seco, ela enrola todas as folhas. Ela faz isso no período da noite também. Mas quando é no período do dia, saiba que é o substrato que está seco. Você pode colocar o dedo no substrato e sentir como esse substrato está. Se o seu dedo sair limpo, sem resquício de umidade, significa que esse substrato está seco. Então, é o momento de fazer a rega dessa planta. Não deixe o substrato dela secar demais, porque senão vai causar algum tipo de problema na folhagem delas. São plantas que não toleram ficar com o substrato muito seco, não toleram ficar sem regas. E um terceiro fator que pode deixar ela com o vegetal não muito bonito e com as pontas das folhas queimadas é a alta luminosidade. Elas precisam de bastante claridade, mas elas não toleram pegar luz solar direta. Se pegar um pouquinho de luz solar direta nelas, naquele horário mais quente do dia, elas vão queimar bem mais rápido, porque as folhas delas são finas. Então, se atente aí a esse excesso de luminosidade. Mas e o que fazer para elas não queimarem as folhas, não enrolarem as folhas e ficar com o vegetal mais bonito? Aqui eu faço o seguinte: as dracenas eu cultivo elas na sombra com uma boa claridade e eu não deixo elas pegarem sol muito forte, porque o sol vai acabar queimando as pontas das folhas. Então eu prefiro cultivar ela em ambientes com mais claridade, sem incidência de luz solar direta, como por exemplo na varanda ou então aqui no meu quintal em um cantinho que não pegue sol. Já a amaranta tricolor e a palmeira rafis, eu trouxe elas para o quintal, para um local onde não pega sol direto, mas que tem bastante umidade ambiente. Eu tenho orquídeas no quintal que são plantadas no tronquinho e eu preciso regar elas todos os dias. Então, quando eu faço a rega das orquídeas, eu já dou uma leve borrifada de água na amaranta tricolor e também na palmeira rafis. Isso ajuda bastante na umidade ambiente. Mas e se você quer cultivar a sua planta dentro de casa e não tem espaço no quintal para colocar? Uma forma bem eficiente é você pegar um pulverizador e pulverizar água nas folhas delas, principalmente naqueles dias em que a umidade do ar estiver baixa e estiver um clima muito seco. Isso vai ajudar bastante a deixar essas plantas mais bonitas. Não precisa ser muita água, é só para dar uma umidade, um frescor para a planta. E tente colocar essas plantas no local mais fresco da sua casa. Uma outra dica é você não cultivar esse tipo de planta em ambientes com ar condicionado. O ar condicionado não faz bem para elas e elas não vão ficar com um vegetal bonito. Já o umidificador de ar pode ser um excelente aliado. Ele fica soltando aquele vapor de água no ambiente e se você puder colocar a sua plantinha perto desse umidificador, ela vai te agradecer bastante. Você pode também colocar um recipiente com água ou então um pano úmido perto da sua planta. Essa água geralmente vai evaporar e vai deixar o ambiente mais úmido. Mas lembre-se de trocar a água do recipiente. Cuidado com o mosquito da dengue. Então, essas são algumas dicas que vão ajudar a deixar essas plantas que possuem as folhas mais finas e que necessitam de mais umidade, mais bonitas. Lembrando que essas plantas gostam de umidade ambiente e não de excesso de água no substrato. Então, cuidado aí na hora de regar, não exagere na rega, mantenha o substrato levemente úmido, sem encharcamento.
Então, essas são algumas dicas que você pode aplicar e que vão te ajudar a deixar essas plantas mais bonitas. Qualquer dúvida que você tiver, pode deixar nos comentários que eu faço questão de responder. E me conta se você cultiva alguma dessas plantas e se você tem alguma outra dificuldade com elas. Se você gostou do vídeo, deixa o like, porque seu like é muito importante para mim. E se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito e gostar desse tipo de conteúdo sobre as plantas. Vou deixar aqui na tela final um vídeo mostrando 10 plantas de sombra com folhagem colorida e também uma playlist sobre as plantas. Eu espero por você nesses vídeos. Tchau, tchau!